Aproximadamente 250 mil pessoas investem em fundos imobiliários hoje no Brasil. Esse número vem crescendo a cada dia. Eu sou Luiz Henrique Stanger e convido você para mais um Café com Stanger. Hoje aqui comigo, Rafael Campagnaro. Tudo bom, Luiz? Tudo bom. Ele que é administrador de dois sites que são os mais visitados do Brasil quando o assunto são fundos imobiliários, é o fiis.com.br e o fundsexplorer.com.br. Exatamente. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu já começo te perguntando o seguinte: você é natural do Espírito Santo, de Aracruz, Isso. e toca uma operação muito grande, que é essa administração dos sites. Fala pra gente um pouquinho dessa sua função e dessa relevância a nível de Brasil que vem ganhando a cada dia aí seus sites. É um prazer fazer parte dessa indústria, né, em primeiro lugar. A gente trabalha do interior do Espírito Santo, da cidade chamada Aracruz. E isso é muito legal porque isso mostra como que a internet hoje possibilita, né, as pessoas, enfim, qualquer pessoa do seu quarto pode produzir um conteúdo de relevância que pode impactar toda uma indústria aí. Lógico, demanda muito trabalho, tempo e energia, né? Mas hoje a internet possibilita que a gente consiga atingir aí boa parte da indústria de fundos imobiliários com dois dos mais representativos sites de fundos imobiliários do Brasil, né? Rafael, que é o fiis.com.br e o Funds Explorer. Rafael, a gente tem um número, cerca de 80 mil pessoas por semana acessam os sites? Isso, na verdade, esse número a gente pegou da semana que foi carnaval, então uma semana típica, comum, normalmente é em torno de 100 mil acessos. Uau. E a gente espera um crescimento ainda mais relevante nos próximos meses e anos por conta da amplitude que essa categoria de investimentos está tomando no Brasil hoje, né? Hoje é a categoria de investimentos que mais cresce no Brasil, é de fundos imobiliários. O número de investidores de fundos imobiliários dobrou ano passado, 2018. Atingiu 200 mil investidores e a gente espera que dobre de novo esse ano aí. A gente espera continuar com essa taxa de crescimento que a gente viu em janeiro e em fevereiro. Os dados ainda não se concretizaram, a B3 ainda não disponibilizou ao mercado, mas se continuar com essa taxa de crescimento que a gente viu em janeiro, a gente espera que dobre novamente agora em 2019 então, e continue crescendo nos próximos anos. Então a gente está muito otimista aí com o cenário do mercado imobiliário e também da indústria de fundos imobiliários para os próximos anos. Muito legal. Sem muitas delongas, o que são os fundos imobiliários? Porque é o seguinte, fundo imobiliário tem aí a ver com mercado imobiliário, só que a gente está dizendo de uma modalidade de investimento um pouco diferente da compra ali de um apartamento, uma casa, um galpão de tijolo, uma construção. Exatamente. Então explica pra gente aí nas suas palavras o que são os fundos imobiliários, Rafael. Para quem não conhece essa categoria de investimentos, um fundo imobiliário nada mais é do que uma empresa que ela capta recursos do mercado financeiro, de pessoas físicas, pessoas jurídicas também. Ela capta investimentos, capta dinheiro através da venda de cotas desses fundos, né? Essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, assim como as ações são negociadas nas ações de empresas. E por conta disso, as cotas elas variam, o preço das cotas variam no mercado da Bolsa de Valores de acordo com a oferta e a demanda de investidores querendo comprar ou vender essas cotas. Então o fundo capta esses recursos e com esse capital em mãos, os gestores, que normalmente são pessoas muito qualificadas, elas investem esse capital, geralmente na casa de milhões de reais, né, são números grandes aí, para investir de fato em empreendimentos imobiliários, galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers. Então eles compram esses imóveis e alugam para terceiros, né, para fazer as suas atividades aí, enfim, empreendimentos. Perfeitamente. Então a gente tem a captação de recursos. Exato. Sob a administração aí de um gestor, ele vai escolher imóveis, vamos chamar assim, de reais, realmente, né, de tijolo, construídos e tudo mais. Uhum. E aí vamos então entrar num assunto aqui de shopping. Esse gestor vai adquirir esse shopping e lá dentro vão ter 300, 600, 500 lojas. Né? Exatamente. Com essa receita da locação dessas
dessas lojas. Isso é distribuído para quem estava lá no começo, na onde foi construído ou juntado aquele dinheiro? Como é que funciona essa a ideia é essa, para quem estava no início do fundo, ele vai ter participação desses aluguéis, porque o fundo vai receber esses aluguéis e aí ele vai distribuir de maneira igualitária por cota esses aluguéis, vai dividir por cota, então distribui para os cotistas. Só que a pessoa que não entrou lá no início do fundo, ela consegue participar depois ainda. Por quê? Porque as cotas são negociadas em bolsa. Então, na emissão primária de cotas do fundo, os investidores compram e se, por qualquer motivo, posteriormente, decidam vender, ele vai até a Bolsa de Valores e emite uma ordem de venda dessas cotas na sua corretora e o investidor que tem interesse em comprar, na outra ponta da operação, ele emite uma ordem de compra na sua corretora e compra essas cotas aí no mercado secundário, que a gente chama, né? E assim ele tem participação também nesses imóveis. Então, se você está me falando que se consegue tanto comprar a cota quanto colocar a venda para outra pessoa chegar e comprar, a gente vai ter uma liquidez. Perfeitamente. Como é que funciona essa liquidez no mercado de fundos imobiliários aí? Em quanto tempo a pessoa consegue tanto fazer a operação de compra quanto realizar a venda e o saque? A liquidez, na minha opinião, é um dos grandes atrativos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque se você tem um imóvel no mercado tradicional, uma casa, um apartamento, se você deseja vender e tem uma certa pressa em vender esse ativo, você provavelmente vai vender esse ativo por um preço menor do que o seu valor. Eu vou cortar você, porque a gente vai voltar já já no próximo bloco e vai entrar nos principais pontos fortes e vamos falar também dessa coisa da liquidez aí de fundos imobiliários e imóveis. A gente volta já. Você sabia? Vitória está entre as primeiras posições nos índices de qualidade de vida, ambiente de negócios e educação. O futuro é aqui. De acordo com a pesquisa, a capital Vitória tem o 4º maior índice do Brasil. 3 bairros da capital possuem a maior qualidade de vida da região metropolitana. Tudo isso é encontrado nos bairros Barro Vermelho e Santa Luísa, em 7º lugar em qualidade de vida no país. Os apartamentos preferidos agora são os de 3 quartos. Localização hoje, então, é o fator preponderante para quem vai comprar um imóvel. A Econômica Federal reabriu hoje uma das linhas de crédito imobiliário mais baratas. Também comemorou foi o mercado imobiliário. O Sindicato da Habitação de São Paulo. Com a passagem da crise, o melhor investimento e mais seguro para você e sua família continua sendo o imóvel. Estamos de volta com o Rafael. No bloco anterior, a gente falou sobre o que são os fundos imobiliários e a gente estava começando a entrar no assunto liquidez de fundo imobiliário versus, aí já vou colocar um verso por minha conta, Rafael, versus liquidez no mercado imobiliário, eu vou chamar de tradicional. Eu quero colocar uma colocação minha, tá, Rafael? Eu, como corretor de imóveis, tenho a plena consciência de que na ponta do lápis, para aquele cliente que quer fazer um investimento, ter liquidez, um imóvel de concreto, ele já tem um tempo que ele não tem sido a melhor opção, tá? Eu não me nego a falar isso, né? Mesmo na posição de vendedor de imóveis, consultor imobiliário ou corretor, seja lá como for, porque contra fatos não há argumentos. E contra uma conta feita na ponta do lápis, eu não consigo dizer que, mas você, né? E aí vou dizer aqui os contras do fundo, talvez. Mas você não sabe para onde vai esse dinheiro. Mas você não é dono. Mas é dono com um monte de gente, se quebrar e tudo mais. Então, o meu convite aqui para ter o Rafael, que está aí desde 2016 na produção de conteúdo e divulgação a fundo do mercado de fundos imobiliários, é justamente para a gente esclarecer. Você quer um investimento com retorno talvez até rápido, uma renda para ser oferida rápido, através dos fundos imobiliários, né? Vamos voltar para aquele papo da liquidez. Então, a gente, quando vai vender o imóvel, a gente tem toda a situação de estar bem precificado, né? Ser um imóvel que tem que ter uma qualidade construtiva, ou seja, quanto mais fatores positivos o imóvel tiver, mais rápido a gente vende. Mas não são todos que são imóveis perfeitos, né, Rafael? Exatamente. Cara, queria te dar os parabéns aí pela sua transparência, aí,
pela sua transparência mesmo em dizer o que você acabou de dizer aí, você como corretor de imóveis, né? Porque, sem dúvida, na questão de investimento, não há dúvidas que fundos imobiliários, eles possibilitam uma atratividade muito grande em relação ao investimento tradicional. Por quê? Porque ele é muito mais democrático. Um investimento tradicional em imóveis demanda quanto de capital isso? Hoje, a gente aqui na Ilha de Vitória, você vai encontrar imóvel a partir de 250, 300 mil reais. Em Aracruz a realidade é a mesma. Então, os fundos imobiliários, existem fundos aí que são negociados a menos de R$5. Então, fundos imobiliários negociados a menos de R$5? R$5, as cotas dos fundos, né? Então, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário com R$5 ou R$3, igual eu ouvi esses dias no canal de vocês, você vai ter um ladrilho daquele grande shopping, daquele grande galpão. Vai fazer parte da divisão dos dividendos. E falando em divisão de dividendos, como é que funciona esse pagamento para quem é ali um cotista? Então, os fundos, como a gente falou anteriormente, eles recebem as receitas provenientes dos aluguéis e, por lei, a gestão desse fundo é obrigada a distribuir no mínimo 95% dessas receitas para os seus cotistas em forma de dividendos todos os meses. Então, você comprando o fundo hoje, no mês que vem, no mês seguinte, né, você já recebe participação dos aluguéis desses imóveis, desse fundo, né? Claro que no começo você vai comprar poucas cotas, enfim, dependendo do seu aporte ali, vão ser centavos, assim, né? Tipo, um valor bem pequeno, às vezes pode ser até desanimador e frustrante para quem está começando, mas tem que lembrar que é um tipo de investimento para o longo prazo. Você tem que continuar investindo durante anos para começar a visualizar um retorno mais expressivo ali. Você recebe os seus dividendos, é importante que você reinvista esses dividendos também e crie o hábito de sempre poupar no mês. Você recebe receitas provenientes do seu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho, poupe ali entre 10% e 20%, invista em fundos imobiliários, receba os dividendos e reinvista junto com esses aportes, porque no longo prazo o resultado dessa prática ela é exponencial. Certo. No começo a diferença é pouca, é desanimador, mas quando a curva começa a fazer inclinação, você vê que dá resultados exponenciais no longo prazo. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina aí. Você que tem interesse em investir em fundos imobiliários. Que dica, hein? E aí, Rafael, voltando um pouco naquilo que a gente estava falando da diferença de liquidez entre imóveis construídos e fundos imobiliários, você me disse que fez um investimento e recebeu no outro mês. Se você comprar um imóvel, será que você vai alugar no mês seguinte? Ou você vai ter 3, 6, 1 ano de condomínio, de IPTU, de manutenção? Então tem que ficar ligado nisso. E outra coisa também, você comprou um imóvel para aluguel, você vai ter aquele um imóvel para aluguel. Exatamente. Então se você conseguir ganhar aqui um dinheiro a mais, não dá para você, né, comprar mais vou comprar mais meio imóvel, mas nos fundos imobiliários ganhou um dinheiro a mais, recebeu aquele dividendo, você já consegue reinvestir, comprar mais cotas, etc. Então, dica de ouro para investimento. E voltando no que você acabou de dizer aí, para quem investe, compra imóveis físicos no intuito de investir, é muito perigoso, vamos dizer assim, o que você acabou de dizer, porque você tem um imóvel. Se você aluga para terceiro, você tem uma receita. Se você não consegue alugar, é uma despesa, né? Você tem IPTU, você tem energia, você tem água ali, enfim. Perfeito. E isso, além disso, vou fazer um aditivo, que é o seguinte. Você tem que arranjar uma excelente ficha de locação, um excelente cadastro da pessoa que vem alugar seu imóvel ou empresa, etc. Exatamente. Porque senão fica com 2 prejuízos. Né? Um, do imóvel ficar vazio, às vezes você já fez uma previsão de quanto ia receber com aquele aluguel, mas aí não entra, a pessoa furou e começa advogado e o condomínio correndo, enfim. Volto a dizer, para investimento é preciso pensar. Né? Para uso é um outro programa, para uso é um outro café, mas para investimento está aqui as informações de muita relevância. Eu vou para um break e a gente volta já para mais um bloco do Café com Estância. Estou aqui num empreendimento sensacional, que é o Reserva Mata da Praia. Vou encontrar grande Alex Ferreira. A gente está no condomínio horizontal. Um condomínio horizontal foi entregue em dezembro. Vamos falar do lazer. A gente tem piscina com raia, prainha, acesso para deficiente, área gourmet. Aqui é o salão de festa, né? Aqui para molecadinha kids. Aqui é um espaço Sport Lounge.
também você tem o acesso para a quadra de tênis. O fitness está muito bem montado. A gente tem o spa. Agora a gente saiu aqui de área comum. Vamos entrar aqui na casa 1. E essa casa ela tem 4 suítes, Luiz. Você está falando de 265 metros. Toda casa tem a sua piscina privativa, espaço gourmet já montado. Hoje a gente tem 3 tipos de casa e 6 casas disponíveis. Eu quero agradecer ao Alex e estar sempre aqui com a gente, topando esses projetos. É isso aí, pessoal. Até breve. Até o próximo. De volta aqui no terceiro bloco do Café com Stanger. A gente entra já numa reta final. Hoje nós falamos aqui com Rafael Campagnaro o que são os fundos imobiliários, ele que faz a administração dos 2 maiores sites de fundos imobiliários do Brasil. E aí, falando nisso, vamos entregar para o nosso telespectador agora a receita. Rafael, o que tem que fazer para poder começar e entrar nesse mundo de investimento nos fundos imobiliários? O fundo imobiliário, ele lembra muito, sabe o que? Assim, ele lembra muito quem quer ter uma renda aí perene, né? Quem quer deixar seu patrimônio a salvo, né? Então fala aí pra gente o beabá de como investir nos fundos imobiliários. Pelo que a gente falou no bloco anterior, o telespectador que ouviu a nossa conversa, acho que deve ter imaginado que é as mil maravilhas investir em fundos imobiliários, mas tem que ter atenção aí, porque nos fundos imobiliários também existe a vacância, também existe o inquilino inadimplente, só que lá quem toma conta disso tudo é a gestão do fundo, é uma gestão profissional, qualificada para isso, profissionais, né, renomados no mercado. Só que eles também possuem esse tipo de contratempo. Não são todos, né? Esses são casos pontuais que a gente vê na indústria, mas existe. E para você que tem interesse em investir aí, você consegue saber quais são esses fundos, né? Qual o seu histórico de dividendos, qual a sua taxa de vacância, que mais? Qual o seu valor patrimonial? Rafael, me fala um negócio aqui, até de curiosidade. Quando fala fundo imobiliário, comprar, então a gente vai ter shoppings que têm suas lojas, a gente tem galpões logísticos que vão ter aí a logística de grandes empresas, né? Eu vi uma vez um relatório sobre um condomínio de galpões que abrigava a Nike aqui no Brasil, né? Lá Lojas em São Paulo. Ambev, Magazine Luiza. Então, na verdade, o investidor ele está investindo em certa parte nos fundos imobiliários, mas injetando também na economia ali real, enfim, está participando do negócio. Exatamente. Você vai ter como inquilino investindo em fundo imobiliário, negociado aí a R$100, R$200. Você vai ter como inquilino aí lojas americanas, como a gente falou aqui, Ambev, Magazine Luiza, enfim, grandes empresas, IBM, grandes empresas aí, multinacionais até, investindo R$200. É claro, como a gente falou anteriormente, esse valor representa 1 ou 2 cotas, então você vai receber alguns centavos por cota no começo, pode desanimar ali, mas tenha paciência, vá com calma. E para saber quais são os fundos que têm qualidade, que têm boa gestão, você precisa entrar, ler os documentos que esses fundos emitem mensalmente. Isso é primordial, saber onde você está alocando o seu dinheiro. E para você acessar essas informações, você pode entrar nos nossos 2 sites, aí, o FIS.com.br e o Funds Explorer. São sites 100% gratuitos aí, que fornecem todas as informações que você precisa aí, para estudar fundos imobiliários e tirar suas próprias conclusões sobre os ativos. No início pode ser muita informação, né? Pode gerar uma confusão. Sim, a taxa de retorno, quantas cotas e tudo mais. Fica tranquilo, no começo todo mundo passa por isso, gera um pouco de confusão, mas com o tempo, com a prática ali, você vai começando a entender qual fundo é legal, qual gestão é legal, qual segmento é legal também. Porque, por exemplo, a gente está agora num momento que se a política colabora e faz o seu papel, a gente tem a aprovação de uma reforma da Previdência. Isso aí vai acarretar um efeito cascata benéfico para muitos setores. E aí você está lá com a sua cota e aquele condomínio de galpão, né, beneficiado por um cenário melhor de Brasil, vai ser alugado por alguém que está
expandindo a sua operação e tudo mais. Então, esse mercado também tem tudo a ver na hora que você vai escolher ali. O PIB está voltando a subir, o consumo está voltando a acontecer de maneira mais intensa. Opa, quem tem cota de shopping vai surfar essa onda da volta do consumo e tudo mais. Dá um pouquinho para a gente esses parâmetros. Tem gente que vai gostar de saber, eu tenho um galpão, ou enfim, dá para a gente esse cenário aí por trás ali da tela do computador, o que a pessoa está lidando, né? Se é possível, claro. Para quem está começando, vai ver uma sopa de letrinhas ali, né? Cada ticker são 4 letras e 2 números, então pode gerar uma certa confusão. Mas isso que você falou é importante, porque a economia voltando é como um efeito cascata mesmo, né? Tipo um efeito dominó ali que vai gerando benefícios um atrás do outro. Então, é o consumo voltando, é os resultados dos shoppings melhorando. Esses shoppings, eles têm fornecedores que possuem operações em galpões logísticos que também pertencem a fundos imobiliários, que também possuem produtos que são produzidos em plantas industriais que pertencem a fundos imobiliários. O escritório, uma cadeia. Desculpa te interromper, mas o escritório desse pessoal, que são as lajes corporativas, vão voltar a crescer, porque justamente é essa cascata. O shopping está vendendo mais, tem que distribuir mais, tem que produzir mais, tem que ter mais gente no escritório, então isso daí está conectado. E aí a economia reaquecendo, são mais candidatos a ocupar aquele espaço procurando aquela vaga, então o preço do aluguel tende a subir, os contratos, as renegociações tendem a ser positivas, então isso é bom para o cotista porque é mais receita para o fundo. A taxa de vacância, que é tempo que fica vazio, explica para a gente a taxa de vacância. A taxa de vacância nada mais é do que o espaço vago de um imóvel em relação à sua área total, né? Então geralmente é um percentual ali, 20%, 10%, quanto menos vacância, melhor para o imóvel, né? Bom, fica aí a dica então do Rafael, expert no assunto, foi incrível saber para mim sobre essa relevância toda que o interior do Espírito Santo tem no Brasil. Parabéns, Rafael. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Já passou aí, mas eu vou repetir, para vocês visitarem o fundsexplorer.com.br e o fiis.com.br, 2 sites com muito conteúdo a respeito de fundos imobiliários. Além de agradecer o Rafael, eu quero agradecer o escritório Vilar Mendonça Machado Advogados, que fica aqui no Espaço Jurídico Vitória, na Enseada do Suar. Acompanhe as nossas mídias sociais para receber materiais como este. Também inscreva-se no canal no YouTube Portal Stanger e clicando no sininho você sempre recebe a atualização de maneira mais rápida. O Café com Stanger faz de tudo para valorizar o seu tempo.